Olá, queridos irmãos e irmãs do canal Alto Clamor, que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance você e sua família no dia de hoje mais uma vez. Amém? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Alto Clamor. O meu nome é Albênio Lourenço e hoje temos aqui uma missão delicada, mas muito importante. Essa mensagem de hoje vai fazer corações estremecerem, vai mexer no íntimo, vai cortar como uma espada de dois gumes que entra, que corta, que divide, ajunta a medula, como diz a palavra de Deus. Portanto, fique conosco até o fim da mensagem, para que você compreenda qual a finalidade dessa mensagem ao ser apresentada aqui no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe um like para que o YouTube entenda a relevância dos vídeos e distribua os vídeos a mais pessoas. Deixe também o seu comentário, que será gentilmente aceito por nós, tá bom? Se quiser fazer pedido de oração nos comentários também pode fazer, nós estaremos sem dúvida orando no poder do Espírito pelo seu pedido de oração. E compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no grupo da igreja, se você estiver. Compartilhe esse vídeo para muitos irmãos tomarem conhecimento acerca desse assunto. O tema dessa mensagem de hoje é falsos pastores na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É isso que você ouviu. Tenso, né? Falsos pastores na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, a princípio eu quero dizer que eu não estou com esse texto aqui, com esse título, generalizando, tá? Não é uma afirmação geral, não estou generalizando, mas também não devemos negar o fato de que entre nós, entre o povo de Deus, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existem falsos pastores. Irmãos, eu quero dizer para você uma mensagem de alerta. Esses falsos pastores arrebatarão a muitos, eles vão levar milhares de adventistas para a perdição, junto com eles. Infelizmente, como diz a Bíblia, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Palavra do Senhor que diz isso. Então, por falta de conhecimentos, muitos se apoiam em sorrateiras mensagens, em mensagens, em sutilezas de falsos pastores que, ao invés de despertar a igreja para um dever atual que a igreja tem, ficam cantando canções de ninar para fazer com que a igreja permaneça em seu estado laodiceano e apóstata. Sei que é palavras pesadas e duras, mas Deus repreende todos os que amam, e Deus ama a sua querida igreja. Por isso, quando ela está em rota de colisão com o pecado, Deus precisa agir através de seus mensageiros e mensageiras da verdade presente para apresentar uma mensagem de despertar a igreja, para despertar a igreja. Antes de entrar no assunto, de ler aqui no Espírito Profecia, eu quero ler a Bíblia. E você, tendo aí a sua Bíblia em mãos, pode abrir em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14. E assim, com a Bíblia aberta, convido cada um de vocês que me acompanha nesse vídeo a levantarmos uma prece pedindo direcionamento ao Senhor. Oremos. Pai querido e eterno Deus, abençoa nesse momento esse estudo. Abre nossos olhos, Senhor, para as maravilhas da Tua lei. Nos alerta conforme o seu desejo, conforme o seu desígnio. Que nesse momento Teu Espírito se manifeste entre nós e nos faça enxergar os perigos na estrada. Oramos agora e me colocando em Tuas mãos para que Teu Espírito me use. Abençoe as pessoas que estão acompanhando essa mensagem nesse momento e as que irão receber o vídeo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos, o que diz Hebreus 12, versículo 14? Siga a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Siga a paz com todos e a santificação ou santidade, sem a qual, ou seja, sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Jesus está voltando, certo? Certo, amém. Mas só vai ver o Senhor, só vai se encontrar com Ele nas nuvens dos céus, se eu estiver em paz com todos e seguindo a santificação. Com santificação eu verei a Deus, sem santificação não verei. Então veja, partindo da premissa de que esse verso nos fala
que nós precisamos andar em caminhos de santificação, que a igreja deve ser igreja santa, sem mácula, sem ruga, perfeita, obediente, santificada. Partindo dessa primícia que a Bíblia nos apresenta, eu preciso me perguntar como eu identificar falsos pastores não santificados em nosso meio. É simples. Isaías capítulo 8, verso 20, é um verso que eu leio muito aqui, eu cito muito ele aqui no canal, você vai perceber, você que nos acompanha desde o início, que diz assim: a lei e ao testemunho, se não falarem conforme essas palavras, jamais serão iluminados. Isaías 20, verso 8. Aliás, Isaías 8, verso 20, perdão. Então veja, irmãos, o Apocalipse capítulo 19, versículo 10, afirma que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E a lei é a Bíblia, viu? A lei é a Bíblia. Então os pastores, para passarem no crivo da aprovação da verdade, da pendeira da verdade presente, eles precisam orientar a igreja, pregar, ensinar. Tudo que eles fizerem tem que estar de acordo com a lei, com o testemunho, tem que estar de acordo com o espírito de profecia e com a palavra de Deus. Se estiver em desarmonia com um desses, ou com os dois, esses pastores estão agindo fora daquilo que Deus pretende para a igreja dele. Entende? E no atual momento, temos visto muitos supostos ministros em nosso meio adventista, e principalmente os mais novos, né? Os que estão se formando agora e já assumiram ministérios em pouco tempo, andando em uma mão estranha, em uma via diferente daquela que Deus determinou. Ensinando a igreja, guiando a igreja, influenciando a igreja e sendo conivente com coisas erradas dentro da igreja. E influenciando a igreja a andar no mesmo caminho que ele, caminhos estranhos, caminhos tortuosos, caminhos que não se batem com a palavra de Deus e com o espírito de profecia. Tem alguns textos aqui que eu quero ler para vocês, do espírito de profecia. São algumas citações, pelo menos 3 delas. E a primeira se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 385. E olha o que o Senhor fala a respeito de ministros não santificados serão erradicados, serão arrancados, serão lançados fora do povo de Deus. Ministros não santificados, pastores não comprometidos com a verdade, com a santificação. Porque para ser santo é necessário obedecer à verdade. Se eu não obedecer à verdade, essa verdade não me santifica. Jesus, ele orando lá no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eu não obedecer a palavra como ela é, se eu não obedecer o assim diz o Senhor como ele é, eu não vou ser santificado. Então é necessário haver uma obediência da parte dos membros e também da parte dos pastores, que é quem tem uma missão solene de guiar o rebanho. Se o pastor for santificado, ele levará a igreja à santificação. Se o pastor não for santificado, ele levará a igreja ao estado de rebeldia, ao estado de apostasia. Olha que perigo! Ao estado de apostasia. E o pior é que nem ele, nem os outros reconhecem que estão no erro. Pelo contrário, eles estarão em trevas, eles ficam em um estado de trevas tão terrível que eles acham que aqueles que estão tentando corrigir os caminhos deles, através de mensagens de alerta e de repreensão, eles acham que aqueles são seus inimigos, aqueles são os prejudicadores da obra. Quando não, aqueles que estão anunciando, eles amam essas pessoas, eles amam a obra, e eles estão vendo as pessoas marcharem a passos largos para a perdição, tanto pastores como membros não santificados. Por isso, dê ouvidos à voz do assim diz o Senhor. Olha o que diz aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 385, está escrito: a grande questão que enfrentaremos em breve, a imposição da lei dominical, eliminará todos aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, verdadeiro e santificado, preparado para a chuva serôdia. Veja, um ministério puro, verdadeiro e santificado, preparado para receber a chuva serôdia, é aquele ministério que estará buscando pureza, santificação e banho de chuva temporã no atual momento, hoje, agora. Para que seja levado, para que ele receba a chuva serôdia, ele tem que se banhar na chuva serôdia agora. Aliás, a chuva temporã agora. Para receber a chuva serôdia, é necessário tomar um banho na chuva
temporã, que é o derramamento do Espírito Santo diário que está acontecendo agora. E diz aqui que a perseguição promovida por causa do decreto dominical vai eliminar do ministério adventista todos aqueles a quem Deus não designou. Ou seja, tem gente aí com credencial de pastor que Deus não chamou. Não chamou, foi outras coisas, menos Deus. Não chamou, e por não ter o chamado de Deus, trata a coisa de Deus com qualquer coisa, com negligência. Negligencia a santificação do povo. Entende? Deus vai lançar fora. Deus vai lançar fora. Eu me sinto tranquilo aqui, triste por eles, mas tranquilo, porque a igreja, mesmo parecendo que vai cair, ela não cairá. Deus sustentará, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados para fora. E isso inclui os pastores falsos entre nós, que existem muitos, tá? A nossa igreja está passando por um momento de trevas espirituais por culpa e conivência desses líderes falsos. Graças a Deus tem os verdadeiros, graças a Deus tem os comprometidos com a verdade. Mas infelizmente tem uma parte também que, infelizmente, irmãos, não tem compromisso com a verdade. E está levando muitos à perdição, tá? Muitos adventistas ingênuos, que agem com ingenuidade, estão sendo levados pela lábia desses falsos pastores. Olha o que diz Evangelismo da página 490 a 409 a 411. O livro da irmã White, intitulado de Evangelismo. Irmãos. É intitulado de Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, tá? Não é o evangelismo, não. É Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Esse livro destinado a pastores e a obreiros. Olha a mensagem que é dada na página 409 a 411. Olha a citação. Alguns que não mais carregarão a arca sairão dentre nós. Ou seja, alguns que não estarão dispostos a sustentar a obra, a segurar a obra, a trabalhar na obra, eles sairão. Mas eles não serão capazes de erguer cercas para obstruir a verdade. Ou seja, não adianta lutar, viu, falso pastor? Não adianta lutar contra a verdade, porque suas cercas irão desmoronar. Toda cerca, todo empecilho, toda barreira que você colocar para tentar barrar a mensagem presente e os mensageiros, para tentar silenciar a voz dos mensageiros da verdade presente, tudo seu que você está armando aí vai cair, porque maior é Deus. Maior é Deus. E diz aqui, mas eles não serão capazes de erguer cercas para destruir a verdade. E esta seguirá adiante, a mensagem da verdade, seguirá adiante e para cima até o fim. Glória a Deus, amém? Oh, irmãos, olha o que diz Manuscrito de Releases, volume 7, página 192, olha só. Esse aqui, pastores e médicos poderão abandonar a fé. Aqui fala de médicos missionários, tá? Pastores e médicos poderão abandonar a fé. Como a palavra e as mensagens que Deus deu à sua serva declaram que assim farão. Então Deus deu a palavra, deu mensagem à sua serva, ou seja, a Ellen White, e mostrou a ela que pastores e missionários irão abandonar a fé. Por quê? Porque andam hoje em caminhos de apostasia, ao invés de andar em caminhos de santificação. E aí logo eles vão achar, isso aqui não dá para mim não, aí sai. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível. Agora, o que a Bíblia fala sobre esses falsos pastores? O que a Bíblia fala? Abra a Bíblia aí, Ezequiel capítulo 34, irmãos. Ezequiel, no capítulo 34. Olha que mensagem forte que o Senhor, por meio da boca do profeta Ezequiel, nos anuncia e direciona para os pastores. Ezequiel capítulo é o 34. Abra sua Bíblia aí comigo. Ezequiel 34. A profecia contra os pastores de Israel. Lembre-se, quando se fala de Israel na Bíblia, está falando do tipo. Quando se fala da gente, nós, a igreja, é o antítipo. Ou seja, o que foi com eles será conosco. E tudo quanto foi escrito para nossa alerta, para nossa preparação, para que eu e você estejamos atentos, para não cometer os mesmos erros de lá do passado. Ok?
Então olha o que diz sobre os pastores. Verso 1 em diante. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, verso 2, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Os pastores da igreja, do Israel espiritual também estão aqui, viu? Profetiza e diz a eles, assim diz o Senhor Deus aos pastores, ai dos pastores de Israel, que se alimentam a si mesmos, olha, só pensa neles, é egoísta, né? E diz mais, não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Os pastores nossos, esses falsos pastores que têm levado a igreja a estado de Laodiceia, ainda mais e mais morno, não deveria apacentar as ovelhas? Não deveria dar a elas comida sólida, ao invés de ficar amamentando ovelhas adultas com leite? E daqui a pouco eu tenho um comentário forte a fazer com relação a isso, tá? Seguindo o verso 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. Eles se alimentam à custa das ovelhas, só se importa com o dízimo, com o aumento de dízimo na igreja, porque aumento de dízimo na igreja, para eles, para esses falsos pastores, significa estabelecimento deles no emprego. Entende? Significa estabelecimento deles como ministro daquela região ali, daquele distrito. Se baixar a arrecadação de dízimo, com a quantidade de membros diminuindo, dá problema para eles, né? Nós sabemos disso, viu? Viu, pastores? Nós sabemos disso. E os irmãos que não sabem, vai saber aqui no canal Alto Clamor, porque nós temos compromisso com a verdade, tá bom? E o verso diz que eles comem a gordura e se vestem da lã, ou seja, vivem à custa das ovelhas. Vivem à custa das ovelhas, porque são as ovelhas que devolvem os dízimos e as ofertas à igreja. Recurso financeiro pelo qual o ministério desses pastores é sustentado. Sem esses recursos, não haveria ministério pastoral. É um recurso legítimo e abençoado por Deus. Foi Deus que instituiu. Só que tem falsos pastores se aproveitando da questão, né, da ocasião, para se nutrirem desses recursos e não alimenta as ovelhas, como diz o verso aqui. Não alimenta as ovelhas. Verso 4. As doentes, eles não fortalecem, nem curaste aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquelas que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e com crueldade a dominastes. Olha só que verso para cuidar da igreja enferma espiritualmente. Eles não fazem, eles não buscam, eles não salvam. O que é que eles pensam? Eles pensam em, com crueldade, dominar a igreja, querem exercer o abuso de autoridade eclesiástica. Muitos chegam até a ameaçar, a dizer a mensageiros da verdade presente que ou eles param de falar determinadas mensagens dentro da igreja, ou eles vão perder o púlpito, vão deixar de ser pregado, vão deixar de pregar, vão perder o apoio. Eita, irmão, já acontece comigo, viu? Falo de causa própria, viu? Eu falo porque tenho conhecimento de causa própria. Acontece comigo e tenho certeza que acontece com muitos, como eu já vi relatos por aqui pelo nosso país. Muitos está acontecendo isso aí, sendo oprimidos aí por falsos pastores. E quando não fazem acusações diretas, cara a cara, olho no olho, eles fazem pelas costas, ou seja, são falsos, né? Ainda disso, são falsos. Falam para um e para outro contra aqueles que estão fazendo a obra de santificação da igreja. Eles falam para um e para outro que por exemplo, já falaram de criação. É um crianção, é um imaturo, quer que as coisas sejam tudo ao pé da letra, fala que somos perfeccionistas, e etc, coisas que nos deixam tristes, sem dúvida, mas não desanimados. Triste é uma coisa, desanimado é outra. Deixa triste porque a gente não queria que fosse assim, né? Mas não nos deixa desanimados porque Jesus disse, me perseguiram e perseguiram a vocês também. O verso 5 diz, e elas estavam espalhadas, falando das ovelhas, porque ali não há pastor. E elas se tornaram alimentos para todos os animais do campo, quando estavam espalhadas. Olha, sem alguém que ensine a igreja a andar em caminhos
santificação e caminhos de verdade, elas ficam vulneráveis ao maligno. Verso 6: minhas ovelhas vaguearão por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra. Olha Deus falando, irmãos. E nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, certamente porque meu rebanho se tornou uma presa e meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor. Olha, eita, pastores, se preocupem em guiar as ovelhas, pastores. E diz mais: nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Portanto, a vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Verso 10 diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho, nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimentados para eles. Eita, irmãos! E agora? Você ouviu a mensagem? Leia depois, novamente, e medite em espírito de oração. Ezequiel capítulo 34. Deus vai agir de maneira poderosa contra esses falsos pastores na nossa igreja, viu, irmãos? Viu, queridinho? Vai agir de maneira pesada e ai daquele cuja mão do Senhor cair sobre ele. E Deus vai requerer essas ovelhas que vão se perder das costas de você, viu, falso pastor? Vai requerer. Saia desse caminho errado. Deixe de ser falso pastor e seja pastor verdadeiro. Chama a igreja para santificação, faça reforma e reavivamento na sua igreja. Comece a pregar a verdade sem se preocupar se vai ter aumento de membros ou não. Porque assim, lembra do comentário que eu disse que ia fazer? Vou fazer ele agora. Esses falsos pastores, eles se preocupam com quantidade de arrecadação de dízimo e quantidade de batismo. Que é para ele sair bonito na associação deles, né? Oh, como ele fez, olha quantas pessoas eles batizaram, que trabalho magnífico, para ser bajulado, né? Depois. Deus não quer isso, viu, pastores? Deus quer qualidade e não quantidade. Se a quantidade vir acompanhada de qualidade, louvado seja Deus, amém, vamos aí, vamos avante. Mas se não, temos que saber fazer, irmãos. Deus quer quantidade ou qualidade? Qualidade. Deus quer qualidade, quer pessoas, embora que o número seja menor, embora que sejam poucos na igreja, em todos os lugares do mundo, se esses poucos forem fiéis ao assim diz o Senhor, à lei, ao testemunho, à Bíblia e as profecias, seguirem fielmente os caminhos determinados por Deus, seguirem em santificação, a igreja será saudável, será santa, será pura, será preparada para a grande obra da pregação do Evangelho, para todo mundo ser conhecido a verdade. E aí a chuva serôdia virá, e aí Jesus volta. É necessário, como a gente está estudando na lição de escola sabatina, desse trimestre, provados pelo fogo, é necessário que a imagem de Cristo, ou o caráter dele, seja refletido em nós. E se não haver santificação, não há como. Aí fica esses falsos pastores, alguns promovendo, eles mesmos promovendo métodos mundanos dentro da igreja, para agradar bodes, para agradar mundanos, bodes. E outros que não fazem, mas são coniventes com as outras pessoas que a igreja está fazendo, e eles deixam acontecer, não fazem nada, não se mexem, não diz que não pode, não luta contra o erro dentro da igreja. Por quê? Porque estão preocupados. Pensar assim, se eu falar de santificação, o povo não quer saber, vai embora. Então, vamos falar o que o povo gosta. E aí fica com mensagem com açúcar, fica com aquele negócio estranho, aquele nhenhenhen, aquele lero-lero, apresentando mensagens destituídas de poder, não chama o pecado pelo seu nome, não mexe com a igreja, não apresenta a mensagem do terceiro anjo, porque a mensagem do terceiro anjo mexe em tudo na vida da gente. Não. Mexe em tudo. Mexe no que come, no que veste, no que faz, em tudo. Aí não apresente nada. Por quê? Não vou falar isso não porque
Muitos na igreja podem achar pesado de ir a mensagem e acabar não voltando mais. Se tiver um visitante aqui, ele não vai voltar mais, porque vai ver, vai achar que a mensagem é muito rigorosa e que é impossível de se cumprir e etc, etc. Tem pastor que já disse que um miserável servo de Deus. Um servo de Deus, alguém simples, sem custo teológico nenhum. Já ouvi falar, já ouvi líder, pastor falar que a maneira com que eu enxergo as coisas, nessa questão que a gente está falando, é querer seguir tudo ao pé da letra. E Deus, pastor, você que acha desse jeito, Deus mandou escrever a Bíblia e mandou escrever o Espírito de Profecia para a gente seguir exatamente o que está escrito, senão ele não mandava escrever, tá bom? Ficou claro? Ou não? Ou precisa desenhar? Ficou claro, pastor falso? Ficou claro ou não? Irmãos, perdoe-me a maneira de me expressar, mas às vezes a gente sente um fervor no coração para mostrar que a verdade, né, como Elias fez com aqueles falsos pastores de Baal, a verdade ela prevalece. E que a igreja não tem dono humano, a igreja tem um dono divino, chamado Jesus Cristo. Tá bom? E você, falso pastor, se prepare, porque os ventos da sacudidura começaram. E enquanto você não mudar as suas atitudes, você será uma das palhas lançadas para fora. Ok? Mas, Albene, essa mensagem aí não vai afugentar muita gente, não vai diminuir o povo na igreja, o povo vai achar uma mensagem muito dura e vai desistir da fé e etc, etc, e aí a gente acaba sendo pedra de tropeço para o povo, não. Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 9, versículo 27 a 29. Romanos capítulo 9, 27 a 29, olha o que diz. Isaías também clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Porque ele concluirá a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Bem, no versículo 27 foi mostrado, daqui de Romanos 9, versículo 27 foi mostrado, que ainda que haja milhares do povo de Israel, como a areia do mar, né? Muitos, só o remanescente será salvo. E lembre-se, fala de Israel, fala do tipo, e fala-se da igreja de Deus dos últimos dias, a igreja adventista do sétimo dia, que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 17, essa mensagem atinge o povo de Deus, o Israel espiritual de agora, nós, o Israel espiritual. E ainda que existam muitos adventistas no mundo, só o remanescente será salvo, entenda isso, só o remanescente será salvo. O verso 28 foi bem claro, dizer, porque ele concluirá a obra. O remanescente vai concluir a obra, irmãos. Quem vai concluir a obra é o remanescente, e são poucos. Ouviu? Não é esse monte de adventistas que tem, não. É poucos. E é o adventista fiel à lei, ao testemunho, fiel à Bíblia, Espírito e Profecia. E não esses adventistas aí que é uma desonra, é uma vergonha para a igreja, que só vive queimando o filme da igreja com seus maus comportamentos em todo lugar que passa e ainda nas redes sociais. E ainda fica trazendo método mundano para dentro da igreja. Para agradar o quê? Mundanos. Método mundano dentro da igreja é para agradar o quê? Mundano. E a igreja permanece fraca. O verso 29, olha só. E como Isaías disse antes, se o Senhor Sabaoth não nos tivesse deixado semente, que é o remanescente, né? Teríamos nós nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. Se o Senhor, nosso Deus, não tivesse deixado o remanescente dentro da sua igreja, dentro da igreja adventista do sétimo dia, nós teríamos há muito já se tornado como Sodoma e como Gomorra. Que mensagem, irmãos! Seríamos como Sodoma e como Gomorra. Irmãos, muito cuidado, irmãos.
pois pastores falsos irão levar, infelizmente, milhares de adventistas do sétimo dia para a perdição. Milhares. Porque esses aí confiam mais no que diz esse pastor do que diz a Bíblia, do que diz o Espírito de Profecia da pena inspirada da irmã White. Infelizmente. Obviamente, para quem se agarra com pecados acariciados e etc, etc, é muito mais cômodo achar melhor ouvir a fala do pastor, que acalenta isso, né? Que passa a mão por cima, que deixa acontecer, do que dar ouvidos a Ellen White, que vai repreender, que vai bater em cima. Tá? É o que acontece. Ainda que existam milhares do povo de Deus espalhados no mundo, só o remanescente será salvo. Só o remanescente será salvo. Quantas pessoas tem na sua congregação? Quantas pessoas tem na sua igreja? 300 pessoas, 400, 1000 pessoas, menos do que isso, mais do que isso? Quantas pessoas tem? Como está a sua congregação? O seu pastor, ele tem falado em harmonia com a Bíblia e o Espírito de Profecia? Ou ele tem sido conivente com o mundanismo dentro da igreja, achando que isso aí é um método que Deus aprova? Você aí que é pregador e pregadora que está me assistindo agora, você está disposto a lutar contra isso? Você está disposto a levantar a bandeira da verdade presente, mesmo a face de ser perseguido, mesmo diante de uma realidade que é a realidade de ser perseguido, de ser caluniado, de ter seu nome sendo alvo de críticas, mesmo sem você saber, como acontece, por exemplo, comigo, críticas veladas que fazem pelas costas, mas tudo bem, não devemos nos preocupar com isso, devemos orar para que Deus abençoe essas pessoas e as perdoe, porque certamente não sabem o que fazem. Irmãos, chegou o momento da gente acordar, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos no princípio. Amém? Estamos vivendo uma situação terrível. As nossas igrejas de 8 anos, pelo menos eu, porque eu tenho 10 anos de igreja, né? Mas na minha ótica, desde que eu entrei, nos últimos 7, 6 anos, tem enveredado caminhos estranhos. A doutrina é perfeita, mas tem muita coisa de Babilônia entrando. Tem muita coisa de Babilônia, as atrações babilônicas estão entrando. E os principais responsáveis por isso não é nada mais, nada menos que os falsos pastores que estão entre nós, que apenas têm a credencial do pastor, mas é uma credencial conseguida, conquistada aqui na terra. No céu eles não têm credencial de líderes do povo de Deus. A própria Ellen White diz aqui no livro Eventos Finais, página 125. Eles não têm, não são santificados. E por isso Deus vai erradicá-los de sua obra em breve. E Deus vai dar pastores que levarão o rebanho realmente a caminho de santificação. E ali estará uma igreja pura para se tornar uma igreja de triunfante. Aliás, de sair de igreja militante para a igreja triunfante. Precisamos de pastores que nos guiem de maneira segura e verdadeira, e não esses falsos pastores mentirosos, oportunistas e manipuladores. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos guarde e nos ajude. A sacudidura está em processo, então tem a aumentar. E como disse Paulo, cuidado para que quem estiver em pé não caia. Oremos. Pai Celestial, que batalha terrível estamos a enfrentar. Já começamos a sentir os efeitos dela. Ajude-nos a confiar apenas na Bíblia e no Espírito de Profecia. Abra os olhos, Senhor, de todos os membros da igreja para esta realidade. Nos ajuda a ter uma consciência do que é certo e que esses pastores falsos não tenham poder na língua para nos enganar. Senhor, e se eles permitirem com humildade serem transformados no caráter e saírem dessa situação de instrumentos de Satanás, que assim seja, Senhor. Que o Senhor possa os resgatar para que eles deixem de ser instrumentos de Satanás na tua causa. Se tornem homens sadios na palavra. Eu os entrego a todos em tuas mãos. Entrego também àqueles que caluniam os mensageiros da verdade presente. Tenha misericórdia deles e ajude-os a enxergar o caminho da verdade. Protege a tua igreja, pois o Senhor mesmo já nos garantiu através do Espírito de Profecia que ela não cairá. Mas o Senhor também garantiu, Senhor, que os pecadores de Sião serão lançados fora.
Por isso, remova o nosso pecado e nos ajuda a romper com o pecado, nos ajudando a em santificação, porque é com ela que nós veremos o Senhor. Nós oramos desde já no nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, por mais uma vez você fazer companhia conosco até esse momento. Leve essa mensagem consigo no coração, compartilhe ela a mais pessoas. E não se esqueça, não estamos aqui para causar discórdia, para causar sentimentos ruins ao coração de ninguém. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor, estamos aqui para dar o sonido certo da trombeta e para alertar a querida e amada igreja do Senhor das coisas que estão acontecendo. Um forte abraço, que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a sua congregação e que torne sua congregação blindada contra falsos ensinadores, tá bom? Forte abraço e lembre-se que está escrito: segue a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Os vejo no próximo vídeo aqui no canal, o Alto Clamor.